A filosofia e suas origens, as escolas pré-socráticas. Para entendermos um pouco das escolas pré-socráticas, é importante identificarmos a localização geográfica da Grécia Antiga, que se expandiu para além da Península Grega, como podemos ver aqui no mapa, se estabelecendo aqui nessa região, onde os gregos estabeleceram aqui importantes colônias, no sul da Ásia Menor, Turquia, como também na Sicília e no sul da Itália, ou Magna Grécia. O que é a realidade e o que é apenas a aparência? No início das escolas gregas, a filosofia vai se preocupar com essa questão cósmica, com essa questão do surgimento das coisas, da essência das coisas. Portanto, essas perguntas serão muito comuns nas escolas pré-socráticas, De que tudo é feito? É apenas de uma coisa? De várias coisas? Quem eram os primeiros filósofos, os filósofos pré-socráticos? Bem, eles eram filósofos gregos que inicialmente se dedicaram a estudar a natureza do mundo. E no intuito de encontrar respostas sobre a natureza do mundo, a natureza do cosmos, eles vão elaborar respostas metafísicas e científicas, sempre usando a razão e não mais o mito, o mitológico, o conhecimento popular. O que é metafísica? Metafísica é uma palavra com origem do grego e significa o que está para além da física. É, portanto, uma doutrina que busca o conhecimento da essência das coisas, que examina a natureza fundamental da realidade, incluindo a relação entre mente e matéria, entre substância e atributo, entre potencialidade e atualidade. Portanto, a metafísica tem como objetivo conhecer a essência das coisas que existem. Daí um salto qualitativo na forma de pensar do pensamento grego. Eles vão ser chamados de naturalistas ou filósofos da natureza por conta dessa preocupação com a origem das coisas e tinham como escopo especulativo o problema cosmológico, como falei anteriormente, ou cosmo-ontológico, que é essa preocupação em buscar o princípio ou a arquê das coisas. As primeiras escolas filosóficas gregas pré-socráticas. Nós vamos ter a escola jônica, a escola pitagórica, a escola eleática e a escola atomista. A escola jônica. Na escola jônica nós vamos ter alguns autores. Eles não vão ter uma coerência na elaboração do pensamento sobre a origem das coisas, sobre a essência das coisas. Cada um vai dar ali a sua percepção filosófica da essência das coisas. Tales de Mileto vai ser um deles e ele vai afirmar que a água é a fonte da vida. Foi o primeiro a afirmar que há um princípio universal do qual todas as coisas derivam, que eles vão chamar de arquê. Tales de Mileto é nascido na Jônia, foi filósofo e metafísico e era considerado um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Portanto, Tales de Mileto ele acreditava que a água é a fonte de toda a vida. Outro pensador da escola jônica é Anaximandro, de Mileto. Ele acredita que a Apeiron é a fonte de toda a vida. E a Apeiron para ele é aquilo que é ilimitado e que possibilita a união e separação dos diferentes corpos. É o que vai ser chamado de escola do movimento. Anaximenes, para ele, a origem de todas as coisas está no ar. Ele também é um dos filósofos da escola jônica, só que da escola do movimento. Heráclito, também da escola jônica, Para ele, o princípio de todas as coisas não são os números, e sim o fogo. Assim como o fogo, as coisas se movimentam e se transformam. Para sustentar suas afirmações, ele se baseia na harmonia dos contrários, quente e frio, leve e pesado, sólido e líquido, seco e úmido. Esses elementos eram ligados por ele pelo logos, que é o princípio racional da inteligibilidade que tudo organiza e ordena para a composição do cosmos. A escola de Samos, a escola itálica, ela tornou-se conhecida pelo Teorema de Pitágoras e defendia que o universo, em grego cosmo, era regido por princípios matemáticos e para ele o número era o fundamento de todas as coisas. A escola eleática.
Para eles, nada nasce do nada e nada do que existe se transforma em nada. Ou seja, para eles, tudo que existe sempre existiu. Para eles, os nossos sentidos nos enganam, porque eles às vezes percebem que as coisas mudaram. Portanto, eles destacavam algumas coisas. Eles diziam que os nossos sentidos se enganam ao acreditarem que as coisas mudam. Mas a sua razão lhes dizia que é logicamente impossível que uma coisa se transforme em algo diferente daquilo que ela é. Por mais que ela se modifique em alguns aspectos, ela permanece de algum modo na mesma coisa que ela sempre foi. Quando se viu forçado a escolher entre confiar nos sentidos e na razão, os filósofos da escola eleática escolheram a razão. Essa inabalável crença na razão humana recebeu o nome de racionalismo. Outra escola é a escola atomista, muito interessante porque é muito atual. A escola atomista acredita que são vários os elementos que formam as coisas. E eles acreditavam na ideia do átomo, aquilo que não pode ser divisível, mas que é a origem de todas as coisas, que todas as coisas são compostas por átomos, que são partículas minúsculas indivisíveis. Essa escola foi desenvolvida por Lócipo de Mileto, Demócrito e Epicuro. E eles resumiam a ideia deles de que o mundo é provocado por choque aleatório e imprevisível de infinitos átomos. Essa escola atomista ela vai se dividir em duas. Os eleatas, que não admitiam o movimento e concebiam o universo como uma unidade imóvel e eterna. E os não eleatas, que defendiam o movimento e a multiplicidade como única realidade. Outra escola interessante é a escola de Pitágoras, que defendia o número como arquê, ou seja, a essência de todas as coisas. Na astronomia, foi a primeira escola a anunciar que a Terra estava em movimento, que a Terra não estava no centro do universo, que no centro do universo se encontrava um fogo e em torno desse fogo girava a Terra e os demais corpos celestes.